História dos Santos e Mártires. É preciso saber o que se passou para entender o que se passa. Narração Silvio Alex. Cecília nasceu provavelmente no ano de 150 d.C. em Roma. Era filha de um senador romano da família nobre dos Metellos. Cecília era cristã e desde pequena fez voto de castidade para viver o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo. Sendo de uma época tão antiga, certamente herdou a fé dos discípulos de São Paulo, que levou a fé até Roma, e de São Pedro, o primeiro Papa. Cecília herdou a fé desses santos homens e de tantos outros que foram martirizados exatamente em Roma. O cristianismo que Cecília recebeu em sua formação era o cristianismo dos mártires, dos heróis da fé em Jesus Cristo. Cecília foi cristã numa igreja perseguida, numa igreja que ainda era minoritária, porém cheia de profunda fé, esperança e principalmente coragem. Vamos conhecer um pouco da surpreendente história de Santa Cecília. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar os vídeos. No transcorrer normal de sua vida, quando jovem, ela foi prometida e dada em casamento a um jovem chamado Valeriano. No dia do seu casamento, ela estava muito triste. Então chamou seu noivo e disse a ele toda a verdade sobre sua fé em Jesus Cristo. Disse que tinha feito voto de castidade para Deus e começou a falar das glórias de Deus e de Jesus Cristo ao jovem, que a ouvia, boquiaberto com a força de suas palavras e a convicção que vinha de seu coração. Tamanho foi o poder das palavras de Cecília que, após ouvi-la, ele se converteu imediatamente. Entendeu a promessa que sua noiva havia feito e disse que iria respeitá-la em sua decisão. Naquela mesma noite, ele recebeu o batismo. Valeriano contou o que ocorrera para seu irmão Tibúrcio, e este também impressionado se converteu. Ambos eram pagãos. Cecília, então vendo a maravilha que Deus estava operando através dela, agradecida, cantou para Deus: Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Foi um canto inspirado e emocionante que tocou profundamente o coração de todos. Daí vem o fato de ela ser considerada a padroeira dos músicos cristãos. Ao ter conhecimento da conversão dos dois irmãos, o prefeito de Roma, Turcius Almáquios, quis o tesouro de ambos os nobres ricos. Porém, os dois irmãos já tinham distribuídos todos os seus bens para os pobres. Com muita raiva ao saber do ocorrido, o prefeito de Roma, então, sob pena de morte, exigiu que os dois abandonassem a sua nova fé. Os dois, porém, alimentados com a força do cristianismo nascente e cheios do poder de Deus, não renegaram de maneira nenhuma sua fé. Assim, foram condenados à morte e decapitados. Logo em seguida ao ocorrido, Cecília foi chamada ao Conselho Romano. Isso aconteceu provavelmente no ano de 180 d.C. O conselho exigiu primeiro que ela revelasse onde estaria o tesouro dos dois irmãos. Ela disse que tudo já tinha sido distribuído entre os pobres. O prefeito, ainda mais furioso, exigiu que ela renunciasse à fé cristã como havia feito com os dois irmãos e adorasse aos deuses romanos. Cecília negou-se, mostrando muita coragem e serenidade diante de todos. Então, foi condenada à tortura. Mas, estando ela diante dos soldados romanos para ser torturada, assim falou a eles sobre as maravilhas de Deus, sobre a verdadeira religião, sobre o sentido da vida em viver com Jesus Cristo. Os soldados, maravilhados com uma mensagem que nunca tinham ouvido, ficaram ao lado de Cecília, dizendo que iriam abandonar o culto aos deuses. Essas inúmeras conversões foram milagres que Deus operou através de Cecília, para que essas pessoas alcançassem a verdadeira felicidade
e a verdadeira salvação. O prefeito, então aborrecido e muito mais furioso, deu ordens para outros algozes trancarem Cecília no balneário de Águas Quentes do seu próprio castelo, logo na entrada dos vapores. Ali, ela seria asfixiada pelos vapores ferventes que aqueciam as águas. Ninguém conseguiria ficar ali por mais de alguns minutos. Era morte certa. Porém, para a surpresa de todos, milagrosamente ela foi protegida e nada lhe aconteceu. Todos ficavam impressionados com a fé daquela jovem frágil que enfrentava a morte sem receio por causa da grande fé que tinha em seu coração. Mas o prefeito, irredutível, mandou que ela fosse morta com 3 golpes de machado em seu pescoço. O algoz obedeceu, mas não conseguiu arrancar a sua cabeça, coisa que ele já estava acostumado a fazer com apenas uma machadada. Cecília permaneceu viva ainda por 3 dias, conversando e dando conselho a todos que corriam para vê-la e rezar por ela. Por fim, pressentindo sua morte iminente, Cecília pediu para o Papa entregar todos os seus bens aos pobres e transformar sua casa em uma igreja. Antes de sua morte, em seus últimos momentos nesse mundo, sentindo que sua missão estava cumprida, mesmo ela sendo ainda tão jovem, Cecília conseguiu cantar louvando a Deus, cantando as maravilhas de Deus. Por isso, ela é considerada até hoje a padroeira dos músicos e da música sacra. Depois disso, fisicamente frágil e interiormente forte, a jovem romana que desafiou os poderes deste mundo entregou seu espírito ao Pai Celestial. Após sua morte, ela foi sepultada pelos cristãos na catacumba de São Calixto e desde então passou a ser venerada como mártir e considerada como Santa Cecília. O túmulo de Santa Cecília ficou desaparecido por muitos séculos. No século IX, Santa Cecília apareceu ao Papa Pascoal I, 817 a 824. Logo após este fato, seu túmulo foi encontrado e lá estava o caixão com as suas relíquias santas. O corpo dela estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Ao lado da santa estavam também os corpos de Valeriano e Tibúrcio. No ano de 1599, o cardeal Sfondrant mandou abrir o túmulo de Santa Cecília e seu corpo foi encontrado na mesma posição que estava quando o Papa Pascoal I a encontrou. Sua festa é celebrada em 22 de novembro, Dia dos Músicos e da Música. Não deixe de se inscrever, dar aquele like bem especial e compartilhar os vídeos. Desse jeito você nos ajuda a fazer mais conteúdos com esses assuntos. Esta é uma produção da Silvio Alex Produções Artísticas, onde sua ideia acontece.